Bom, torcedor, eu quero começar esse vídeo um pouco diferente, tá? O Vasco da Gama ele foi eliminado da semifinal da Copa do Brasil. É muito complicado. A gente vê o Pablo Verrete chorando aí após o jogo e, e esse cara ele se identificou muito com o que é ser Vasco, com o torcedor vascaíno, com o amor que a gente tem por essa Cruz de Malta que tanto nos castiga. E E o enredo que vinha se formando dessa Copa do Brasil era muito parecido, que era um enredo de título, né? Eliminações sofridas, dificuldades, e o Vasco sempre passando, sempre dando aquele respiro e conseguindo no finalzinho, no último minuto ali, de uma guerra que talvez parecia ter sido perdida, conseguindo recuperar, ressuscitar, conquistar a classificação. E aí hoje a gente vai enfrentar um Atlético após um treino lotado de torcedores com exatamente a mesma expectativa. A gente vai passar. Passamos do Atlético Paranaense, passamos do Atlético Goianiense, passamos do Água Santa, a gente vai passar do Atlético Mineiro. E, e esse pensamento ele veio muito para o meio da torcida vascaína desse a gente vai ser campeão da Copa, por tudo que vem acontecendo nesses últimos anos. O Vascaíno ele sofre muito, cara. Não há torcedor nesse Brasil que mais sofra no mundo que o torcedor vascaíno. A gente cai em 20, fica na Série B em 21, disputa a Série B em 22, volta em 23. Ano passado luta até a última rodada para não cair. Em 22 somos vendidos para uma empresa norte-americana em que ali parecia que iríamos respirar, voltar para o futebol. E é uma das piores vendas da história do futebol mundial. Então tudo de ruim acontece com o Vascaíno. E aí a gente vê essa Copa do Brasil como o nosso grande amor, brinquedinho, motivo de felicidade. Aquela parada que traz alegria ao olhar. Ah, não rolou, deu ruim, caímos. Aí, vou dar uma virada e daqui a pouco não, vocês vão continuar logo no corte, mas não tô com condições de falar agora não. Então, fiquem aí com o restante do vídeo, tá? Porque é muito duro cair numa semifinal de Copa. Acabou, torcedor, acabou de terminar Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro também 1. Poderia começar esse vídeo de várias formas diferentes, gritando, esperneando, reclamando, chorando, porque é de fato um misto de sentimentos que passa pela cabeça do torcedor vascaíno nessa hora. A gente sabia que de fato o Vasco não tem o melhor elenco, sabia que de fato o Vasco tem um grupo limitado, mas a expectativa de todo torcedor quando entra em qualquer competição, é claro, é almejar o título. E ainda mais quando se chega numa fase da competição como uma semifinal. A partir do momento que tem 4 times disputando pelo título, meu amigo, tá tudo ali. Uma bola pode entrar, outra bola pode não entrar. E o jogo acaba sendo decidido em poucos detalhes. E por isso que competições como a de mata-mata são competições mágicas, que dão condições de uma equipe como é a do Vasco da Gama, fraca, limitada, chegar a uma fase tão avançada e sonhar com a possibilidade do título. E a gente sonhava com isso. Ontem o torcedor vascaíno ele foi a São Januário, o torcedor vascaíno ele apoiou. Hoje, após a partida, o elenco do Vasco ele sai de São Januário, do gramado, pelo menos do Caldeirão, completamente aplaudido. E de fato tem que ser um pouquinho assim. Porque é um elenco muito limitado. Gente, vamos cair um pouco na real. O time do Vasco é um time muito ruim. Quando, agora, aos 40 minutos do segundo tempo, a gente vê que o Rossi é uma opção numa semifinal de Copa do Brasil para entrar na ponta direita de um semifinalista. Meu amigo, não tem como a gente olhar com naturalidade para isso. Eu falei com vocês durante todo o ano. O Rossi é um jogador que não pode entrar nem sequer em time de Série B do Brasileirão. O Rossi não tem vaga nem em Paysandu. O Rossi não tem vaga nem no Volta Redonda, que está subindo da Série C e vai jogar a Série B no ano que vem. E o Vasco hoje ele coloca numa semifinal de Copa do Brasil o Rossi. Então o Vasco ele tem um elenco curto. O Vasco ele tem um elenco limitado. É sim um milagre o Vasco da Gama estar disputando hoje uma semifinal de Copa do Brasil, ou pelo menos, como já passou, o fato do Vasco ter estado disputando uma semifinal de Copa do Brasil. E eu acho que hoje, a partir desse momento, o
Vascaíno tem que começar a olhar um pouco mais pra frente. É chato, cara. A gente foi eliminado numa semifinal. O Vascaíno, ele sofre. O Vascaíno, ele esperava. Ele tinha a ambição do título. Ele acreditou no título. Eu acreditei no título. Mas eu acho que hoje tem que ser desenhada uma linha tênue nesse time do Vasco. Tem que ser desenhada uma linha tênue por essa diretoria do Pedrinho. E aí? Qual vai ser para o ano que vem? E essa é de fato a pergunta. Eu vou esquecer o que foi feito até agora. E a pergunta é, qual vai ser para o ano que vem? Agradecer por tudo que o Pedrinho fez. Tira o Vasco do lamaçal que estava durante esse período da 777 Partners e faz pelo menos o torcedor vascaíno voltar a sorrir. O Vascaíno, ele não sorria. O Vascaíno tinha como maior jogo da temporada um Vasco Bragantino, como foi no ano passado, pela luta na sobrevivência na Série A. O Vascaíno hoje, ele sorri novamente. Mas aí eu quero saber do ano que vem. Vai continuar com o Paiva? Porque me desculpe, o Rafael Paiva é um técnico que hoje começa a dar sérios indícios que ele talvez não tenha condições de realmente ser um treinador profissional. Talvez ele dê sérios indícios que, de fato, o lugar dele é na base. Porque hoje, gente, as substituições que o Paiva faz para tentar mexer com esse time do Vasco é algo completamente surreal, gente. O elenco é curto, o elenco é ruim, mas eu não consigo entender como o Sforza ainda é uma opção. Como o Ryan é uma opção na ponta esquerda. Como o Rossi é uma opção na ponta direita. Gente, é muita insanidade. É muita insanidade. Porque não tem sentido colocar o Rossi. Eu vou tocar nessa tecla, porque para mim foi algo assim, a maior loucura. Como me bota o Rossi? A última partida do Rossi foi contra o Internacional no Beira-Rio, lá no primeiro turno, gente. Tá sem ponta direita? Joga o Ryan pra ponta direita. Joga o Ryan pra ponta direita e coloca um ponta esquerda. Ou coloca o Maxime Domingues no lugar do Sforza. Sei lá, mas sabe quando você vê que tem qual o grande X hoje, eu acho, desse trabalho do Rafael Paiva? É insistir, é começar a dar murro em ponto de faca. Ou seja, é insistir em algo que não é certo, que é errado, que vai machucar o torcedor. Insistências em Sforza, insistências em jogadores que nitidamente não têm condições de serem titulares. Ou pelo menos nem sequer entrar na segunda etapa. O Vasco, ele não quer ver a cara do Sforza. No jogo contra o São Paulo, agora no meio de semana, Galdamés. Gente, então assim, tá com convicções erradas. E volto a repetir, o torcedor vascaíno, ele tem que traçar, olhar para essa diretoria e pedir para ser traçado um Vasco diferente. Um outro Vasco. E passar o que quer para o torcedor. E correr em busca dos 45. Porque esse time do Vasco é muito ruim, gente. O time do Vasco é ruim. É limitado, é fraco, é curto. O trabalho do diretor executivo Marcelo Santana no meio do ano foi um trabalho ruim. Um trabalho sem contratações. Ah, o Coutinho veio. O torcedor vascaíno, o Coutinho veio porque ele quis. E veio junto com ele essa bomba do Alex Teixeira e do Souza. Que são dois jogadores que o Vasco paga mensalmente, mas não rendem nada dentro de campo. E tem que ser falado sobre isso. Souza e Alex Teixeira não rendem nada dentro das quatro linhas. E Marcelo Santana trouxe. Jean Davi, onde está Jean Davi? Maxime Domingues, onde está Maxime Domingues? Os dois juntos custaram aos cofres do Vasco, se não me engano, 20 milhões de reais. Então, assim, trabalho ruim do Marcelo Santana. O Pedrinho faz um trabalho excelente de recuperação. Mas ele precisa urgentemente olhar para a próxima temporada e começar a traçar algo novo. Que é com essa palhaçada que está hoje o Vasco, que foi causado não por essa gestão do Pedrinho, mas por essa gestão que passou, ela tem que ser solucionada urgentemente. Urgentemente. Elenco limitado, elenco ruim, elenco fraco, que não consegue jogar melhor que o Atlético Mineiro dentro da sua casa. A gente vai usar muitas vezes o emocional, o passional, mas hoje o Vasco não desempenhou um bom futebol. Não desempenhou um bom futebol. O Vasco, ele não chegou, ele não criou chance. A única chance que o Vasco cria foi o gol, que foi um gol de pênalti e um lance de mão, que talvez o cruzamento do Piton poderia surgir algo. E uma outra possibilidade que foi no chute do Puma, que o goleiro do Atlético Mineiro faz uma grande defesa. Fora isso, o Vasco não chega ao gol do Atlético Mineiro. O Vasco não causa nenhum tipo de dor durante 90 minutos a defesa do Atlético. O Atlético, ele leva muito mais problema a defesa do Vasco do que o Vasco a defesa do Atlético. O que representa nitidamente que sim, o Vasco, ele não jogou bola. O Atlético, ele normalmente, por ser um jogo em que ele iniciar com a vantagem, ele vai começar com a bunda lá atrás. Isso é o normal de todo jogo de Copa. E o Vasco, ele mesmo assim, ele não consegue jogar. Não consegue criar. Não consegue fazer nada de diferente. A gente não olha uma jogada do Vasco. Qual é a jogada que o Vasco tem? E isso tem que ser contestado através do trabalho do Paiva. Qual é a jogada que o Vasco tem?
é bola no Piton, cruza para a área e vê o que o Verratti vai arranjar. Não à toa hoje era a quantidade de bolas que foram lançadas à área para o Verratti tentar alguma coisa. Então, assim, volto a repetir. O que o Vasco quer para o ano que vem? Quer algo grande? Vai precisar contratar. O Léo hoje fez um bom jogo, mas é um jogador muito estável. Ele começa o jogo nitidamente nervoso, errando quase bolas ali que poderiam ter gerado gol ao Atlético Mineiro. O Léo é um jogador que faz 2 jogos bens, 2 jogos ruins, 3 jogos bem, 1 jogo ruim. É uma instabilidade enorme. Tem que contratar um zagueiro pro lado esquerdo. A nossa dupla de volante, gente, não tem como. Uma dupla de volante muito fraca, muito fraca. O Gumora apagado hoje do jogo, apagado completamente. Coutinho mal fisicamente, sumido também da partida. A gente que conseguiu achar do nada essa formação com Puma e Paulo Henrique, mas que, assim, não surtiu muito efeito também, não. Sinceramente, estou muito chateado. Estou muito triste, estou muito, assim... Difícil falar, cara. Difícil falar. Queria muito essa classificação. Complicado. Complicado A gente sonhava com isso, cara. A gente sonhava com essa classificação. O Vascaíno, ele merecia muito, cara. Não tinha ninguém mais que torcedor do Vasco para conseguir essa classificação. Complexo, duro, difícil, chato. Assim, ao elenco, porque não tem culpa de estar no Vasco, parabéns, tá? Parabéns, cara. Vocês entregaram muito mais do que vocês podem. Muito mais. Merecem sair aplaudidos. Mas precisa identificar urgente o que precisa ser melhorado para o ano que vem. É o Paiva que vai ficar? Você acha que ele tem condições de ser o técnico profissional do Vasco na próxima temporada? É o Paiva que vai fazer parte de um processo de contratações? O Vasco tem dinheiro para contratar? As questões precisam ser levantadas aí na mesa, com certeza, com toda urgência. Gente, fica por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo, cara. Não tem muito o que falar, não vou ficar enrolando, não vou ficar perdendo tempo. A gente tá aí amanhã às 7 para falar mais. Fechou? Valeu, Vascaíno. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.